Montenegro recebeu no último dia 26 de outubro uma palestra sobre a mucopolissacaridose. A organização do evento ficou a cargo da Vigilância Sanitária do município. Nós fomos procuradas por uma equipe de pesquisadores formado por médicos, enfermeiros e uma portadora dessa doença rara, que é a mucopolissacaridose. É uma doença genética. E por que eles procuraram Montenegro e nos sensibilizaram para fazer esse encontro? Porque em Montenegro a incidência desse achado da mucopolissacaridose, que é uma deficiência enzimática, está alterada. Então, em função disso, a gente quer mobilizar principalmente a rede de saúde e as pessoas que se interessam pelo tema, para quê? Que a gente faça o diagnóstico precoce, para que esses portadores da mucopolissacaridose sejam tratados assim precocemente e os efeitos dessa doença genética não sejam assim mais graves, né? Então esse é o motivo desse primeiro encontro de sensibilização com relação a esse tema que é raro, que até para nós nos chamou muita atenção e a gente acatou o convite delas para fazer esse encontro, né? A previsão de outros encontros aqui em Montenegro sobre a doença? A partir desse primeiro, conforme forem assim, agora a gente vai alastrar esse olhar, né? Eles acharam por enquanto 2 casos, mas quem sabe a gente ampliando essa rede, a gente venha ter assim que fazer outros eventos, outros cursos talvez para capacitar melhor a rede, né? A médica Verônica Munhoz trouxe mais esclarecimentos sobre esta rara doença. Então, hoje a gente vai conversar sobre a mucopolissacaridose do tipo 1, também chamada de MPS1, que é uma doença rara no mundo, mas que aqui na região, no estado e aqui especificamente na região, é uma doença que não é rara como no resto do mundo. E como ela é caracterizada por sintomas que são um pouco inespecíficos, como por exemplo infecções durante a infância, como por exemplo contraturas articulares, enfim, ela pode ser diagnosticada equivocadamente com outras doenças. E a mucopolissacaridose, ela é uma doença que tem tratamento hoje e se o tratamento for precoce, muda muito a qualidade de vida do paciente, muda significativamente a qualidade de vida. Então é importante estar alerta para essa doença, é importante estar atento para esse diagnóstico que é fácil de ser feito, mas que frequentemente não é pensado simplesmente por ser uma doença desconhecida. Então é isso, o objetivo hoje é conversar com as pessoas que estão relacionadas à saúde da população, para que elas estejam atentas a reconhecer, a suspeitar, a investigar, para poder tratar quem realmente precisa de tratamento. Além dos profissionais de saúde, familiares também podem detectar? Tem como a pessoa leiga detectar essa doença também? Tem. Uma das principais características é uma alteração nas mãos, é uma alteração onde o paciente não consegue estender completamente os dedos, então a mão ela fica um pouco contraída, como se fosse um pouco rígida, e isso, a criança nasce com a mão normal e isso vai acontecendo no decorrer do tempo. Então os pais podem ficar atentos com isso, dos filhos, né, se desenvolver com alguns problemas articulares, então como falei, a mão, às vezes a dificuldade de levantar o braço, então o ombro, a dificuldade de esticar totalmente o braço, então o cotovelo. Então são pequenas alterações, mas que num conjunto a gente acaba suspeitando. Outra coisa que acontece frequentemente é que a criança desenvolve hérnia, né? Hérnia no umbigo ou na virilha, que a gente chama de hérnia inguinal. Então são sinais que às vezes aparecem, a criança até às vezes faz cirurgia para corrigir e não sabe o que está por trás. Se o pai ou a mãe desconfiar, qual é o especialista que ele tem que procurar? Aqui em Montenegro, a gente hoje espera capacitar todo mundo, todos os postos de saúde inclusive, para que sejam preparados para receber o paciente que possa ter uma suspeita, poder fazer uma coleta de sangue, porque com uma simples coleta de sangue a gente consegue fazer o diagnóstico de certeza. É um exame que vai estar disponível aqui no município, sem custo nenhum para o paciente, e que então que é muito simples, é uma coleta muito simples de sangue que pode confirmar ou descartar completamente essa possibilidade de diagnóstico. Essa doença ela pode se repetir? Ela é uma vez só? Como é que se caracteriza essa doença? Ela é uma doença que a criança já nasce com ela. É uma doença progressiva, ou seja, à medida que o tempo passa, ela vai causando mais problemas, por isso a importância de diagnosticar cedo, para poder tomar as devidas medidas, as medidas apropriadas no tempo certo. E ela é uma doença que ela não tem cura, no sentido de dar um remédio e parar a doença.
Não, ela está dentro da pessoa, com o metabolismo da pessoa. Então, ela tem tratamento que, se não for feito ou se for interrompido o tratamento, a doença, ela progride, ela continua progredindo. E o tratamento estanca a ação dela no organismo? O tratamento, dependendo do momento em que for iniciado, ele pode prevenir complicações, pode interromper a progressão de alguns sinais, sintomas, mas se for muito tarde o início, às vezes a consequência já está ali feita e é como se fosse uma cicatriz, não tem como mais voltar atrás. Por isso a importância do diagnóstico. Não tratada, qual é ela pode levar ao óbito? Pode levar a um óbito mais precoce, porque essa doença acaba levando alguns problemas do coração, pode também ter alguns problemas de compressão na medula, então leva problemas para caminhar, problemas de ter força nos braços para segurar as coisas ou escrever. É uma doença que facilita múltiplas infecções pulmonares, então pneumonias que se repetem. Então, por diversos aspectos, ela compromete muito a qualidade de vida, ela facilita outras doenças que a gente chama de comorbidades e ela pode, com certeza, diminuir, então, a expectativa de vida. A presidente da Associação Gaúcha de MPS, Deise Zanin, explica o trabalho de divulgação da doença. Hoje nós buscamos difundir a doença entre as pessoas para que tenham conhecimento, para que busquem informações. Nosso objetivo maior é trabalhar também junto com os pacientes que nós já temos conhecimento, que estão em tratamento, e levar o conhecimento da doença para todas as pessoas, para a equipe médica, para quem tiver interesse em conhecer. Como se chegou a esse número, que aqui na região é um número alto, né, mais alto que a média do mundo dessa doença? De que forma chegou a esses diagnósticos? Na verdade, os pacientes que foram diagnosticados estavam em tratamento no Hospital de Clínicas e se chegou a isso. Como que 2 pacientes tão próximos, com mutações tão diferentes, precisamos investigar isso. Foram pessoas que chegaram ao diagnóstico, chegaram ao tratamento e por isso despertou esse interesse. A doença ela pode ter um foco regional, geográfico também? Por ela ser uma questão genética, dependendo dos parentescos, pode acontecer. Ela depende muito de ter os genes defeituosos e acontecer isso, de chegar a pessoas próximas.